Eu nunca imaginei que aquele dia chegaria. Até então, tudo parecia normal. Eu era apenas uma jovem tentando seguir os ensinamentos da minha fé. A minha vida se resumia à congregação, aos amigos, aquelas que eu chamava de minhas irmãs e irmãos na fé. Eu sempre soubera que seguir a Jeová seria difícil, que exigiria sacrifícios, mas para mim tudo isso sempre fez parte do plano. Eu cresci ouvindo que a vida cristã verdadeira era uma jornada de pureza e de zelo pelas palavras de Jeová. E eu acreditava nisso de coração. Até que, um dia, conheci Daniel. Ele era um outro irmão da congregação. E nós nos conectamos de uma maneira que eu não poderia explicar. Daniel era diferente. Ele me entendia, ele me fazia rir, ele compartilhava os mesmos sonhos e anseios pela vida que eu tinha. Logo, nosso relacionamento começou. Eu sabia que, como testemunha de Jeová, um namoro não seria algo simples. O namoro dentro da fé precisava ser respeitoso, cheio de limites claros, sempre com os olhos em Jeová. Mas, à medida que o tempo foi passando, a atração entre nós cresceu. No começo, os beijos e os abraços pareciam inofensivos, mas então, um dia, aconteceu. A linha que eu achava que nunca seria cruzada, de repente, se desfez. Foi um momento de fraqueza, um erro, algo que eu sabia que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E desde aquele dia, algo dentro de mim se despedaçou. Eu sabia que ao transgredir, não só havia errado com Jeová, mas também com a congregação, com a comunidade que tanto me apoiava. Eu não soube o que fazer com aquilo. Eu me sentia perdida. Fui chamada para uma reunião judicativa, uma reunião que eu sabia o que significava, um julgamento. As palavras afastamento e disciplina começaram a me assombrar. Eu sabia que, por mais que tentasse justificar, o peso do meu erro não poderia ser apagado. Quando chegou o dia da reunião, meu coração disparou. Eu tremia por dentro. Não importava o quanto eu tentasse manter a calma. A verdade era que eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A reunião não era apenas sobre mim. Era sobre todos que estavam envolvidos na congregação, sobre o exemplo que eu deveria ser para os outros. Ao entrar na sala, percebi os 3 anciãos já esperando por mim. O primeiro ancião era o mais velho, com uma barba espessa e um olhar severo. Ele me observava com olhos de julgamento, mas ao mesmo tempo havia algo no fundo de seu olhar que transmitia uma sensação de dever. O segundo ancião, um pouco mais jovem, com a barba bem aparada e um semblante impassível, me olhava como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa. O terceiro, o mais novo de todos, com uma barba fina e uma expressão ainda mais rígida, parecia imperturbável. Eles não eram meus amigos, nem mesmo conhecidos. Eles eram juízes, e eu sabia que estava ali para ser julgada. O primeiro ancião quebrou o silêncio com uma pergunta direta e firme. Sabemos que você e o irmão Daniel se envolveram fisicamente antes do casamento. Isso é um erro grave. O que você tem a dizer sobre isso? Aquelas palavras me paralisaram. Como explicar? Como justificar o que não tinha justificativa? Minha mente se agitou e as palavras não saíram. Respirei fundo e finalmente consegui falar. Eu sei que errei. Eu entendo que foi uma transgressão. Eu me arrependo profundamente e eu sei que devia ter esperado. Eu não pensei nas consequências na hora. O segundo ancião, sem perder tempo, se inclinou levemente para a frente, como se estivesse esperando uma resposta mais elaborada, mais convincente. Você compreende que, ao se envolver com ele, você desobedeceu diretamente aos mandamentos de Jeová? Sabe o que as escrituras falam sobre a imoralidade sexual? Eu tentei me manter firme, mas a pressão era imensa. Eu sabia, sim, o que as escrituras diziam. Sabia de Coríntios 6,18, sabia que a Bíblia condenava a imoralidade sexual, mas isso não fazia a dor de ter cometido o erro desaparecer. Respondi, quase sem fôlego. Sim, eu sei, e eu sei que fiz algo errado. Eu falhei em controlar meus sentimentos. Eu entendo o que Jeová exige de nós. Mas ao invés de simplesmente aceitar a minha resposta, o ancião continuou. Você entende que o que fez não é apenas uma questão de desobediência, mas também de influência sobre os outros? Você está ciente de que ao quebrar essa regra, você afeta a congregação inteira, o exemplo que você deve ser para os outros irmãos? Aquela pergunta me cortou profundamente. Eu sabia que não estava apenas prejudicando a mim mesma, mas a todos que estavam ao meu redor. Eu sabia que a comunidade esperava que eu fosse um exemplo, alguém que seguisse as leis de Jeová. E eu falhei. Mais uma vez, minha resposta não parecia suficiente. Eu não queria prejudicar ninguém. Eu nunca quis afetar a congregação, só estava perdida no momento.
O ancião mais novo, aquele com a barba fina e um olhar de reprovação, não perdeu tempo. Ele então fez uma pergunta ainda mais intimidadora. Mas o que aconteceu especificamente? Como você se envolveu fisicamente com ele? Quais foram as circunstâncias? Usaram brinquedos? E você conseguiu chegar lá? Sabe do que estou falando, mocinha? Eu congelei. A pergunta era íntima, desconfortável, e eu sabia o que eles esperavam. Eles queriam saber o quanto da minha transgressão estava detalhadamente envolvida em ações físicas, em emoções que, ao serem expostas, ficariam ainda mais constrangedoras. Eu não sabia o que responder. Minha mente estava em um turbilhão de vergonha e desespero. Eu não posso explicar, não da forma que vocês estão pedindo. Eu só sei que foi um erro e que eu me arrependo profundamente. O ancião mais velho parecia não estar satisfeito com a minha resposta. Ele cruzou os braços e, com um tom ainda mais frio, perguntou: Você entende que, ao cometer esse erro, você não só quebrou as regras de Jeová, mas também se colocou em uma situação em que seu arrependimento será questionado? Como podemos saber que você realmente se arrepende? Você está disposta a mudar sua vida completamente para corrigir isso? Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu sabia o que aquilo significava: arrependimento real, visível, uma mudança de atitude completa. Eles queriam ver transformação, não palavras vazias. Eu sabia disso, mas eu estava tão quebrada que não sabia mais o que mais poderia fazer. Respirei fundo e finalmente disse: Eu estou disposta a mudar. Eu estou pronta para aceitar a disciplina, seja qual for, e me afastar dessa relação. Eu quero corrigir o que fiz. Eu realmente me arrependo. O segundo ancião, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou, sua voz carregada de uma autoridade que me fazia sentir pequena. Você sabe que o seu erro não afeta apenas você e Daniel. Isso afeta todos nós. A sua relação com a congregação, sua relação com Jeová. Como podemos garantir que você não repetirá isso? Eu já não sabia mais o que responder. Eu tinha dado tudo o que tinha. Eles queriam respostas, queriam sentir que eu estava verdadeiramente arrependida. Mas como alguém poderia mostrar arrependimento em palavras, quando o coração já estava tão dilacerado pela vergonha? Eu farei o que for necessário. Eu só peço que me ajudem a voltar ao caminho certo. O ancião mais jovem fez um gesto com a mão, e os outros dois anciãos começaram a murmurar entre si. Eles estavam avaliando o que fazer, debatendo sobre o meu futuro. O silêncio na sala foi esmagador. Cada segundo que passava era uma eternidade. Finalmente, o ancião mais velho falou: Vamos refletir sobre sua situação. A decisão será tomada em breve. Eu saí da sala sem saber o que pensar, o que sentir. Aquele momento havia me marcado para sempre. Mais do que o erro que cometi, mais do que as palavras deles. Eu me sentia como se tivesse perdido algo mais importante: a confiança, a esperança, até mesmo em mim mesma. Eu sabia que a decisão que tomariam definiria o que aconteceria comigo dali para frente. Mas em meu coração, algo me dizia que de uma forma ou de outra, tudo havia mudado e não havia mais como voltar atrás. Não quero mais fazer parte dessa religião que só causa sofrimento desnecessário. Uma seita de autocontrole mental.